Você acredita que tudo o que vive hoje é apenas uma coincidência? E se eu te dissesse que existe uma força invisível que conecta cada escolha, cada experiência e que está moldando sua vida agora mesmo, sem que você perceba? Parece intrigante ou até um pouco desconfortável, não é? Mas aqui está o ponto. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você entende a realidade ao seu redor. Neste vídeo, vamos explorar mistérios que vão muito além do que seus olhos podem ver ou sua mente pode compreender. E eu garanto, você não vai querer perder essa revelação. Então, antes de começarmos, já deixa o like, se inscreva no canal, porque isso ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Agora, prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode ser a peça que faltava para transformar a sua jornada. Robert Allen Monroe, um homem que muitos descreveriam como um visionário, nasceu na pequena cidade de Wabash, Indiana. Embora tenha começado sua carreira como um respeitado executivo no mundo da radiodifusão, foi em um campo completamente diferente que Monroe deixou sua marca no mundo: os estados alterados de consciência. O que começou como um fenômeno inesperado o transformou em um dos maiores pioneiros de sua era. Ele fundou o renomado Monroe Institute e, em 1971, publicou a obra que revolucionaria o pensamento sobre a espiritualidade moderna, Journeys Out of the Body. Nesse livro, Monroe apresentou ao mundo o conceito de experiência fora do corpo, que desde então se tornou uma expressão amplamente conhecida e debatida. Mas o que levou esse homem, tão metódico e racional, a explorar o desconhecido? Em 1958, aos 43 anos, Monroe teve a primeira de uma série de experiências que mudariam sua vida para sempre. Tudo começou de forma aparentemente simples. Uma sensação vibrante e intensa surgiu em seu peito. Era tão poderosa que ele se viu obrigado a se deitar. Foi então que o impossível aconteceu. Monroe se percebeu fora de seu corpo físico. O pânico tomou conta dele e, por um momento, acreditou que havia morrido. No entanto, com um esforço quase instintivo, ele voltou ao seu corpo físico, completamente abalado, mas também profundamente intrigado. Esse não foi um evento isolado. Monroe passou a ter episódios frequentes em que flutuava fora do corpo, como se a gravidade não tivesse mais domínio sobre ele. Em busca de respostas, ele procurou médicos e psicólogos que, para sua surpresa, confirmaram que sua saúde estava em perfeitas condições. Foi esse diagnóstico que o encorajou a olhar além da ciência convencional e explorar o mistério que havia dentro dele. O que faria você diante de algo tão inexplicável? Para Monroe, não havia outra escolha senão se aprofundar nesse novo mundo. Ele deixou para trás o conforto e a segurança de sua carreira corporativa e mergulhou em um campo de estudo que poucos ousavam explorar. Sua jornada pessoal logo se transformou em uma missão global: validar cientificamente a existência de outras realidades e, com isso, expandir os limites do que consideramos possível. Afinal, o que poderia estar além do véu que separa o físico do espiritual? Monroe estava determinado a descobrir. Mas, para entender o verdadeiro impacto de suas descobertas, é essencial explorar os caminhos que ele seguiu para dominar essa habilidade incomum. E como isso o levou a desvendar os segredos da consciência humana. Após as primeiras experiências fora do corpo, Monroe estava obcecado por compreender o que havia acontecido com ele. Sua mente, antes tão lógica e centrada nos negócios, agora era dominada por perguntas que pareciam impossíveis de responder.
Determinado a não ignorar o que vivenciou, ele começou a documentar cada detalhe dessas experiências, tentando encontrar um padrão ou uma explicação que fosse além do óbvio. O que mais o surpreendia era a naturalidade com que esses eventos ocorriam. Ele não precisava se esforçar, bastava relaxar e, em questão de minutos, seu corpo parecia ser deixado para trás, enquanto sua consciência vagava por lugares que ele nunca poderia imaginar. O apoio médico que recebeu foi crucial para que Monroe continuasse sua jornada. Quando os profissionais de saúde afirmaram que ele estava em plena saúde, isso o libertou de qualquer medo de estar lidando com uma condição física ou psicológica. Com isso, ele passou a enxergar esses fenômenos como uma oportunidade e não um problema. Monroe começou a buscar informações em livros, relatos antigos e até mesmo em práticas espirituais de culturas distantes. O objetivo era claro: entender o que significava deixar o corpo e como ele poderia aperfeiçoar essa habilidade única. Foi nesse período de busca que Monroe percebeu algo fundamental. Ele não estava apenas saindo de seu corpo, ele estava desafiando as leis da física como as conhecemos. Isso o motivou a criar métodos próprios para reproduzir essas experiências de forma consciente e controlada. O que antes parecia um fenômeno aleatório, agora se tornava uma técnica refinada. Ele queria saber até onde poderia ir, que fronteiras ainda não exploradas poderiam ser ultrapassadas. A decisão de abandonar sua carreira corporativa foi, sem dúvida, arriscada. Monroe trocou a estabilidade financeira por um futuro incerto, mas promissor. Ele estava determinado a devotar sua vida ao estudo da consciência humana. Nos anos seguintes, Monroe passou a experimentar intensamente e a registrar cada avanço. Ele não estava apenas explorando o desconhecido, ele estava construindo um legado que poderia transformar a maneira como a humanidade entende a si mesma. E então veio a grande revelação. Essas experiências não eram exclusivas dele. Monroe percebeu que qualquer pessoa poderia acessar esses estados com a técnica e o treinamento certos. Foi a partir desse insight que ele começou a desenvolver tecnologias e métodos que facilitariam o acesso a essas dimensões para outros. Mas como ele conseguiu transformar algo tão subjetivo em uma abordagem replicável e científica? A resposta a essa pergunta marca o início de uma das maiores inovações de Monroe: a criação da tecnologia conhecida como M-Sync, uma ferramenta que revolucionaria o estudo da consciência e abriria portas para o infinito. Foi em meio à sua busca incessante por respostas que Monroe desenvolveu uma das maiores inovações no campo da exploração da consciência, o M-Sync, ou sincronização hemisférica. Ele acreditava que, para desvendar os mistérios da mente e acessar estados profundos de consciência, era necessário que os dois hemisférios do cérebro trabalhassem em harmonia. Isso o levou a pesquisar maneiras de alinhar a atividade cerebral de forma que fosse possível atingir estados alterados de percepção de forma mais controlada e reproduzível. O M-Sync é uma tecnologia baseada em padrões sonoros específicos que utilizam batidas binaurais. Quando dois tons de frequências ligeiramente diferentes são apresentados a cada ouvido, o cérebro cria uma terceira frequência, resultante dessa diferença, que induz uma ressonância entre os hemisférios cerebrais. Isso não só promove a coerência neural, mas também abre um caminho para acessar níveis de consciência que antes pareciam inacessíveis. Monroe acreditava que essa técnica era como uma chave para abrir portais internos e conectar a mente humana a realidades além do espaço e do tempo. Os resultados iniciais foram impressionantes. Monroe recrutou voluntários para testar a tecnologia e os efeitos eram inegáveis.
Participantes relataram sensação de calma profunda, maior clareza mental e, em muitos casos, experiências que iam além do físico, como visões, sensações de flutuar e uma forte conexão com algo maior. Esses resultados chamaram a atenção de neurocientistas que conduziram testes rigorosos usando eletroencefalogramas. Para sua surpresa, os gráficos mostraram mudanças notáveis. Os hemisférios cerebrais estavam sincronizados em amplitude e frequência, algo raro de ser observado em estados normais de consciência. Essa descoberta não apenas validou a tecnologia de Monroe, mas também abriu caminho para a ciência reconhecer que a consciência humana poderia ser estudada de forma objetiva e tangível. Era uma prova de que aquilo que muitos chamavam de místico ou sobrenatural poderia ser explicado e replicado por meio de métodos tecnológicos. O REM-Sync, no entanto, não era apenas uma ferramenta para experiências fora do corpo. Monroe acreditava que ela poderia revolucionar a maneira como as pessoas meditam, aprendem e até se curam. O impacto do REM-Sync foi tão profundo que transcendeu o campo da espiritualidade. Clínicas médicas, universidades e laboratórios começaram a usar a tecnologia para explorar os potenciais latentes do cérebro humano. Alguns até afirmaram que ela poderia ajudar a desbloquear a criatividade, aliviar o estresse crônico e melhorar a memória. Mas Monroe tinha uma ambição maior. Ele queria usar o REM-Sync para conectar as pessoas ao absoluto, a essência energética que, segundo ele, permeia todas as dimensões do universo. E foi exatamente esse potencial que atraiu a atenção de entidades que buscavam algo mais do que autoconhecimento. O impacto das descobertas de Robert Monroe e do REM-Sync não passou despercebido. No final da década de 1970, o governo dos Estados Unidos, que na época competia intensamente com a União Soviética em várias frentes, estava em busca de uma vantagem estratégica. Em 1978, representantes da CIA entraram em contato direto com Monroe. Eles tinham um interesse particular em suas técnicas, especialmente no potencial de expandir a consciência humana para além dos limites do espaço e do tempo. Esse contato marcou o início de uma colaboração secreta que ficaria conhecida como o Projeto Gateway. O objetivo do governo era audacioso: utilizar as tecnologias de Monroe para treinar soldados e agentes em habilidades como visualização remota, uma técnica que lhes permitiria acessar informações em locais distantes, sem a necessidade de deslocamento físico. Mas as ambições iam ainda além. Havia a possibilidade de explorar linhas temporais passadas, presentes e futuras, além de investigar múltiplos universos. Para o governo, o REM-Sync não era apenas uma ferramenta espiritual. Era um recurso estratégico capaz de revolucionar a forma como as operações militares eram conduzidas. Monroe viu nessa proposta uma oportunidade. Embora estivesse ciente do uso militar das suas técnicas, ele também sabia que essa parceria poderia trazer legitimidade científica às suas descobertas. Ele aceitou colaborar com o projeto, que envolveu cientistas, engenheiros e especialistas em física e neurologia, todos trabalhando juntos para compreender os limites do potencial humano. A ideia central era que a sincronização hemisférica poderia não apenas alterar os estados de consciência, mas também desvendar caminhos para dimensões superiores. Documentos desclassificados posteriormente revelaram detalhes surpreendentes sobre o processo Gateway. Ele era descrito como um sistema de treinamento projetado para aumentar a força, o foco e a coerência das ondas cerebrais, permitindo que a consciência transcendesse a realidade física. Monroe e sua equipe trabalhavam na criação de protocolos que tornassem essa experiência acessível a qualquer pessoa com treinamento adequado.
mesmo que não tivessem tido experiências fora do corpo antes. Os resultados iniciais foram extraordinários. Participantes do projeto relataram a habilidade de visualizar locais distantes com precisão, acessar memórias de eventos passados com clareza surpreendente e, em alguns casos, até entrar em contato com outras formas de consciência. Esses avanços foram considerados uma possível revolução na maneira como os humanos interagiam com o universo. Porém, o aspecto mais fascinante do projeto era o que chamavam de desconexão da consciência do espaço-tempo. A teoria era que, ao atingir estados extremamente avançados, a mente poderia literalmente se deslocar para além das limitações físicas, explorando realidades paralelas e níveis mais profundos de existência. Monroe estava cada vez mais convencido de que o Hemi-Sync e o processo Gateway não eram apenas ferramentas científicas ou militares. Eles tinham o potencial de redefinir a compreensão humana sobre a natureza da realidade e do próprio universo. No entanto, o que ele e sua equipe descobriram durante essas experiências foi algo ainda mais profundo. Um modelo holográfico do universo, uma ideia que mudaria para sempre a visão sobre o que é real e o que é apenas uma ilusão da percepção. Mas como funciona esse modelo holográfico? E o que ele pode nos revelar sobre as verdadeiras funções da consciência humana? Essa é a próxima peça do quebra-cabeça que precisamos explorar. As teorias holográficas que emergiram das descobertas do processo Gateway e das pesquisas de Robert Monroe desafiam tudo o que consideramos ser a realidade. No coração dessa teoria está a ideia de que o universo é holográfico. Isso significa que tudo o que experimentamos como sólido, material e tridimensional é, na verdade, uma projeção de um campo de energia subjacente. É como se estivéssemos vivendo dentro de um grande filme tridimensional, onde cada partícula carrega as informações do todo, assim como cada pedaço de um holograma contém a imagem completa. O relatório do comandante Wayne McDonald, produzido como parte das pesquisas do projeto Gateway, mergulhou profundamente nessa ideia. Ele descreveu o universo como uma matriz eletromagnética, onde o que percebemos como tempo, espaço e matéria são, na verdade, manifestações de energia em frequências específicas. Segundo McDonald, nossa consciência opera como uma antena que capta e interpreta essas frequências, dando forma ao mundo como o conhecemos. Mas o mais surpreendente foi sua conclusão de que a consciência humana pode ir além dessa matriz, acessando níveis mais elevados de percepção. Um dos conceitos mais fascinantes apresentados no relatório foi o chamado campo absoluto. Esse campo, segundo McDonald, é uma energia ubíqua que permeia todas as dimensões do universo. Diferentemente da energia que conhecemos, o campo absoluto não está restrito pelo tempo ou pelo espaço. Ele é eterno, ilimitado e mantém uma vibração constante que conecta tudo e todos. É como se fosse o cérebro universal, uma fonte infinita de conhecimento e de potencial criativo. Para explicar o funcionamento dessa estrutura holográfica, McDonald usou a metáfora do Cosmic Egg, o ovo cósmico. Imagine um vasto ovo que contém toda a energia do universo. No núcleo desse ovo existe um buraco branco que expulsa matéria e energia, criando realidades e dimensões. Essa energia viaja ao longo da casca do ovo até alcançar o outro extremo, onde é absorvida por um buraco negro. Esse ciclo contínuo não apenas define o fluxo do universo, mas também dá origem àquilo que percebemos como tempo. O tempo, nesse modelo, não é linear, mas uma medição do ritmo com que a energia circula. Além disso, o universo holográfico funciona como um torus, uma forma espiralada autossustentável que armazena informações de todos os momentos, passado, presente
e futuro. MacDonald apontou que, assim como em um buraco negro, onde a matéria parece desaparecer, mas suas informações permanecem no horizonte de eventos, nosso universo também preserva todas as informações em um formato bidimensional, projetando-as como uma experiência tridimensional. Esse processo explicaria, por exemplo, como eventos passados ainda podem influenciar o presente e o futuro. O papel da consciência nesse modelo é tão extraordinário quanto o próprio universo. A consciência, segundo MacDonald, é a força organizadora que direciona a energia dentro dessa matriz holográfica. É ela que escolhe quais aspectos da realidade serão manifestados e experimentados. Quando a consciência humana atinge níveis elevados, ela não só reconhece o holograma como holograma, mas também se torna capaz de manipulá-lo. Essa habilidade abre as portas para fenômenos como experiências fora do corpo, viagens interdimensionais e, potencialmente, a exploração de realidades paralelas. Mas essa teoria holográfica não é apenas uma abstração filosófica. Ela tem implicações práticas para a maneira como entendemos nosso lugar no universo. Se tudo o que existe é um holograma, então o poder de moldar nossa realidade está literalmente dentro de nós. Monroe acreditava que, ao alinhar nossa consciência com as vibrações do campo absoluto, poderíamos transcender os limites do tempo e do espaço e acessar um estado de existência que vai além da matéria. No entanto, a exploração desse holograma nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que acontece quando nos desprendemos do corpo físico e mergulhamos completamente no campo absoluto? É nesse ponto que Monroe e sua equipe começaram a investigar o potencial das projeções fora do corpo como uma forma de interagir com o holograma universal em sua plenitude. A ideia do Cosmic Egg, ou ovo cósmico, é uma das metáforas mais intrigantes e visualmente poderosas apresentadas no contexto das teorias de Robert Monroe e do projeto Gateway. Essa estrutura foi descrita como um modelo simbólico que revela o funcionamento do universo e sua interação com a consciência. Imagine um ovo gigantesco que não apenas contém, mas também define toda a energia e matéria do cosmos. Dentro dele, todos os processos do tempo, espaço e criação se desenrolam, formando o que percebemos como realidade. No núcleo desse ovo, encontra-se um buraco branco, uma fonte inesgotável de energia que emana partículas e cria dimensões. Essa energia flui ao longo da casca do ovo, espalhando-se pelo universo e moldando o que conhecemos como realidade. No entanto, essa jornada tem um destino: o buraco negro, localizado na extremidade oposta, que absorve toda a energia e matéria, completando o ciclo. Esse fluxo contínuo é o que define a passagem do tempo, mas não como o entendemos convencionalmente. O tempo aqui é visto como o ritmo dessa circulação de energia. Essa estrutura do Cosmic Egg é uma metáfora poderosa, porque sugere que o universo não é apenas um espaço estático, mas um processo dinâmico e cíclico. É como um relógio cósmico, onde cada tic representa uma nova manifestação de energia, e cada tac marca sua reabsorção no buraco negro. Esse ciclo eterno simboliza a natureza infinita do universo e a interconexão entre todas as coisas. Outra característica fascinante do Cosmic Egg é que ele abriga dentro de si o campo absoluto, descrito como a essência energética que permeia tudo. Esse campo não está limitado por espaço ou tempo e vibra em uma frequência constante, conectando todas as formas de existência. Para Monroe e seus colegas, o Cosmic Egg era mais do que uma metáfora. Era uma representação do funcionamento do universo em um nível energético e consciente. Essa estrutura também nos ajuda a entender como diferentes dimensões podem coexistir.
À medida que a energia percorre a casca do ovo, ela cria múltiplos caminhos ou realidades. Isso significa que o universo é multidimensional, com várias versões da realidade ocorrendo simultaneamente. A consciência humana, quando alinhada com as frequências do Cosmic Egg, pode navegar por esses caminhos, explorando dimensões que normalmente estão além do nosso alcance. A interação entre o buraco branco e o buraco negro dentro do Cosmic Egg também levanta questões intrigantes sobre a natureza da criação e da destruição. Cada partícula de energia que emerge do buraco branco carrega o potencial de criar mundos inteiros, enquanto cada partícula que entra no buraco negro é transformada e reabsorvida no campo absoluto. Isso sugere que o universo é um sistema autossustentável, onde nada é realmente perdido, mas sim transformado e reintegrado ao todo. No entanto, para acessar e interagir plenamente com o Cosmic Egg, é necessário que a consciência se desprenda do corpo físico. É nesse ponto que as projeções fora do corpo ganham um novo significado, permitindo que a mente humana explore os segredos do ovo cósmico e as realidades que ele contém. Mas como é essa experiência de se separar do corpo e navegar pelo holograma universal? Essa é a próxima porta que Monroe e sua equipe nos convidam a atravessar. O estado fora do corpo é, sem dúvida, um dos conceitos mais fascinantes explorados por Robert Monroe em suas pesquisas sobre a consciência. Ele descreveu essa experiência como uma projeção, onde uma parte significativa do padrão energético que constitui a consciência humana se separa do corpo físico, permitindo à mente vagar livremente, além das limitações de tempo e espaço. Monroe acreditava que essa capacidade não era exclusiva dele, mas algo que todos poderiam desenvolver com prática e dedicação. Quando uma pessoa entra em um estado fora do corpo, ela passa a operar em um nível de existência onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de se aplicar. Imagine flutuar em um espaço onde não há gravidade, fronteiras ou restrições. Apenas infinitas possibilidades. Durante essas projeções, Monroe relatou ser capaz de observar o ambiente físico ao seu redor, interagir com outras consciências e, o mais impressionante, acessar dimensões alternativas. Ele descreveu essas experiências como saltos existenciais, onde a consciência não apenas explora, mas também aprende com essas novas realidades. O papel da consciência nesse estado é ainda mais profundo. Monroe acreditava que a consciência é a força diretora que molda e organiza a realidade. Quando estamos presos ao corpo físico, nossa percepção é limitada por nossos sentidos e pelo espaço-tempo. No entanto, ao nos desprendermos dessas limitações, nossa consciência se torna capaz de interagir diretamente com o campo energético universal, o mesmo campo que Monroe chamou de absoluto. Nesse estado, a mente pode navegar pelo holograma do universo, acessar informações ocultas e até mesmo interagir com formas de consciência que operam em outros planos de existência. Uma das descobertas mais revolucionárias de Monroe foi que a consciência, quando separada do corpo, retém sua identidade e autoconsciência. Isso significa que, mesmo fora do corpo, continuamos sendo nós mesmos, mas em um estado mais expansivo e liberado. Ele descreveu isso como a essência da nossa existência, um núcleo imutável que transcende as limitações físicas e nos conecta ao todo. No entanto, alcançar e dominar o estado fora do corpo não é algo simples. Monroe enfatizou que, assim como a meditação, essa prática exige paciência, disciplina e um profundo desejo de explorar o desconhecido. Ele desenvolveu técnicas específicas para ajudar as pessoas a alcançar esse estado, muitas delas baseadas na tecnologia M-Sync. Essas técnicas envolvem a sincronização das ondas cerebrais,
relaxamento profundo e foco na intenção, criando as condições ideais para que a consciência se liberte do corpo físico. O potencial desse estado é ilimitado. Imagine poder viajar para o passado e testemunhar eventos históricos, explorar realidades paralelas onde as escolhas que não fizemos se desenrolam, ou até mesmo acessar conhecimentos que estão além da compreensão humana. Monroe acreditava que essas experiências não eram apenas fenômenos espirituais, mas ferramentas práticas para expandir nossa compreensão sobre quem somos e qual é o nosso papel no universo. Mas o que acontece quando nos aprofundamos ainda mais nesse estado? Será que é possível não apenas explorar essas dimensões, mas também manipular o holograma universal? Essa é a próxima etapa na jornada de Monroe e uma das descobertas mais impactantes de sua pesquisa. As aplicações práticas das descobertas de Robert Monroe são tão vastas quanto fascinantes. O estado fora do corpo, as técnicas de sincronização hemisférica e o acesso ao holograma universal oferecem uma gama de possibilidades que vão muito além do autoconhecimento. Monroe acreditava que essas ferramentas poderiam transformar a forma como vivemos, aprendemos e nos conectamos com o universo. Desde o aprimoramento pessoal até a exploração científica e espiritual, os potenciais são quase ilimitados. Uma das aplicações mais diretas do M5 e do estado fora do corpo está na redução do estresse e no aumento da clareza mental. Muitas pessoas que utilizaram a tecnologia relataram alcançar níveis profundos de relaxamento e foco, o que não apenas melhorou sua saúde mental, mas também sua capacidade de tomar decisões. Profissionais em áreas de alta pressão, como medicina e tecnologia, começaram a adotar essas técnicas como ferramentas para melhorar o desempenho e gerenciar melhor o estresse. Outra aplicação prática está no campo da educação. Monroe acreditava que o M5 podia ser usado para aprimorar o aprendizado e a criatividade. Ao sincronizar os hemisférios do cérebro, as pessoas podiam acessar um estado ideal para absorver informações e encontrar soluções criativas para problemas complexos. Imagine estudantes que podem reter conhecimento com mais facilidade ou artistas que desbloqueiam novas formas de expressão. Isso abre um potencial revolucionário para expandir os limites do que somos capazes. No entanto, as aplicações práticas não se limitam ao desenvolvimento pessoal. As técnicas desenvolvidas por Monroe também têm sido exploradas no campo médico. Estudos preliminares indicam que o M5 pode ajudar pacientes com dores crônicas, ansiedade e até mesmo auxiliar em processos de reabilitação. Alguns médicos relataram que seus pacientes conseguiram alcançar um estado de relaxamento tão profundo que o processo de cura foi acelerado. Embora as evidências ainda sejam emergentes, o potencial para transformar os cuidados de saúde é evidente. Mas talvez o uso mais intrigante esteja no campo da exploração espiritual. Para Monroe, o estado fora do corpo era uma maneira de se conectar com o absoluto, explorar dimensões superiores e interagir com formas de consciência além do humano. Isso não era apenas uma experiência filosófica ou religiosa, era uma ferramenta prática para responder às perguntas mais profundas sobre a nossa existência. Quem somos? Qual é o propósito da vida? O que existe além da morte? Para aqueles que se aventuraram nessas práticas, as respostas pareciam estar ao alcance. Apesar de todas essas possibilidades, existem limitações. Uma das maiores é que alcançar e dominar esses estados requer prática constante e dedicação. Nem todos conseguem atingir um estado fora do corpo nas primeiras tentativas, e a tecnologia M5, apesar de poderosa, não é uma solução mágica.
Assim como a meditação, essas práticas exigem paciência, autodisciplina e uma mente aberta para o desconhecido. Além disso, há o risco de interpretar mal as experiências. Sem orientação adequada, algumas pessoas podem se sentir confusas ou até mesmo assustadas pelo que vivenciam. Outra limitação é o contexto cultural e científico. Embora as descobertas de Monroe tenham ganhado legitimidade em alguns círculos, elas ainda enfrentam ceticismo generalizado. Muitos consideram essas experiências como algo subjetivo ou místico demais para serem levadas a sério. Isso cria um desafio para integrar essas práticas em um mundo que valoriza mais o tangível do que o espiritual. No entanto, para aqueles dispostos a explorar essas possibilidades, o potencial é transformador. Mas há uma questão que permanece. O legado dessas práticas está apenas começando a ser compreendido. Como elas podem moldar o futuro da humanidade? E mais importante, como podemos superar nossas próprias limitações para explorar o infinito? Essas perguntas nos levam diretamente ao impacto duradouro do trabalho de Monroe e ao legado que ele deixou. E aí, depois de tudo isso, me conta. Você já teve alguma experiência que te fez questionar as fronteiras da realidade? Um sonho diferente, uma sensação fora do comum ou até algo que você não conseguiu explicar? Deixe nos comentários, porque eu adoro ler as histórias de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa descobrir essas possibilidades incríveis. E não vá embora ainda. Clique agora no próximo vídeo que está na tela. Eu prometo, é um conteúdo que vai acelerar sua evolução e abrir ainda mais a sua mente. A gente se vê lá!